numa disciplina só, né? Então isso aqui vai ser muito mais um trabalho de história. Você é o cara que gosta de filmar as paradas e botar na internet, é isso? Isso. Você tá fazendo isso agora? Aham. Então pode parar. Não. Pode parar. Com base em quê? Procurar tudo. Isso não tem nada a ver Meu com o que cara, eu faço. é o seguinte, Isso daqui que eu faço são questionamentos à aula quando for pertinente você não pode e será uma filmar, interlocução você não pode comigo. filmar, cara. Eu vou filmar. Eu estou me filmando. Eu vou tentar. Eu não vou ficar aqui produzindo conteúdo pra você. Você tá entendendo? O senhor acha que eu vou postar uma bobagem Eu de acho que aula? você vai postar Isso não gera tudo, engajamento cara, porque nenhum. Você tá fazendo isso, você já é notório. Você tá entendendo? Uma coisa anula a outra? Claro, você tá Com sendo. base em quê, novamente? Porque eu estou te dizendo. Ah, porque o senhor existe mandou e aí a gente hierarquia tem que na seguir, sala é? de aula. Cara, você tá se comportando como maluco. Wilker Leão. Imagina você estar em uma sala de aula da sua faculdade, aonde em momento nenhum você sequer atrapalhou o professor. E por coincidência, no momento em que você estava filmando, no caso a si próprio, o que não é crime nenhum, o professor que estava propondo a aula reconhece você e resolve de uma hora para outra cancelar a aula, só porque te reconheceu. Não vai rolar aula. Se a lei não me Eu proíbe, diria a que lei me todos autoriza. vocês agora têm que A Constituição. entrar em contato com a coordenação para mostrar que o cara tá fazendo a galhofa da nossa, com essa Pô. párrea toda, sacou? O senhor vai fugir de dar aula, que é o seu Fugir da papel. aula. Ai, não vou discutir com você. não. O Tá. senhor vai embora, né? É, Tá. enfim. Galera, boa noite. Tchau, professor. Boa noite, viu? Tudo isso porque você grava conteúdos contrariando a fala de pessoas que apresentam opiniões contrárias às suas. Pessoas essas que nem sequer aparecem no vídeo, e sendo somente o áudio que aparece delas. Inclusive pessoas essas que falam que defendem o diálogo, e quando você resolve dar a sua opinião, te censuram. Bom, esse é o caso do Wilker. Mas antes, para quem não sabe, Wilker ou Wilker Leão é um criador de conteúdo aqui da plataforma com mais de 700 mil seguidores, onde posta vídeos dando a sua opinião e filmando coisas que acontecem em sua faculdade. Universidade essa que seria pública, e por ser pública, a grande maioria de vocês sabem o que acontece lá dentro, com alunos e professores que não seguem a mesma linha de pensamento que a grande maioria. Uma grande maioria que aparentemente muitas das vezes mal sabe o que defende. E o papel do Wilker nessa história seria justamente mostrar esse lado, apresentando argumentos e fatos contra essas pessoas que mal sabem o que defendem, que inclusive nem aparecem no vídeo, a não ser o áudio, que nesse caso não seria de forma alguma um crime, até porque não há como identificar uma pessoa simplesmente só pela fala dela. A pessoa teria que se identificar de qualquer forma. Aparentemente, para esse professor, na cabeça dele, 2 mais 2 é igual a 8. É uma forma de infringir o direito de imagem dele e dos outros alunos, o que o Wilker faz. Alunos que nem sequer aparecem nas gravações, sendo que o Wilker não obriga ninguém a debater com ele. Até mesmo porque, professor, se você não autoriza o Wilker a gravar o seu áudio, por que você parou a sua aula só para dar atenção pro cara? Um trabalho de história. Você é o cara que gosta de filmar as paradas e botar na internet, é isso? Isso. O mais impressionante é o professor saber que o cara farma view com pessoas que discordam dele, e mesmo assim ele resolve armar todo esse caos. E alguns de vocês devem se perguntar, então uma hora ele vai perceber e vai parar? E eu já te adianto, meu caro vertebrado, não. O que para qualquer pessoa com 2 neurônios na cabeça sabe que era isso que o Wilker estava querendo. Só que, pelo visto, não foi isso que passou na mente desse professor. Ele insistiu em acreditar que o Wilker estava gravando para postar a aula dele no YouTube, o que não faz muito sentido. E rapidamente o Wilker questiona o professor, dizendo do porquê que ele iria postar a aula dele, sendo que isso não gera engajamento nenhum. Deixando bem claro para esse professor que o que gera conteúdo para o Wilker é justamente o que o professor estava fazendo. Eu não vou ficar aqui produzindo conteúdo pra você. Você tá entendendo? O senhor acha que eu vou postar uma bobagem Eu de acho que aula? você vai postar Isso não gera tudo, engajamento cara, porque nenhum. Você tá fazendo isso, você já é. Sendo isso que gerava engajamento para ele.
Ao invés desse professor ter aceitado o toque que o Wilker deu pra ele e ter seguido a sua aula adiante, mas não, a arrogância falou mais alto, né, professor? Porque ao ponto de você dizer que tem mérito pra falar sobre o que pode ou não ser feito em sala de aula, era pra você ter o mérito de saber que professor não perde tempo com um aluno do tipo do Wilker, já que então, como o senhor mesmo disse, só estão ali pra fazer uma galhofa, no caso uma bagunça. O que me admira muito é esse professor não ter percebido que esse era o plano do Wilker, um professor que se diz ter vários anos de experiência no caso, né? Guerra. Você tem 20 anos pra correr pra chegar onde eu cheguei. Mas é claro, vale lembrar, pessoal, que eu não tenho nada contra esse professor e nem mesmo contra o Wilker. É só algumas coisas que eu andei pensando enquanto eu vi os vídeos do cara. Mas o pior de tudo é que esse professor caiu na armadilha do Wilker, mostrando pelo tom de sua fala que por mais que você tenha mérito para saber como coordenar uma sala de aula, parece que você não tem para se manter calmo em um debate como o Wilker se manteve a todo tempo com o senhor, deixando até muitas das vezes você falar mais do que devia. E ainda por cima você preferiu cancelar a sua aula só porque o cara conseguiu armar um triplex na sua cabeça. Eu tô quietinho na minha aqui, sendo aluno, fazendo Beleza, algo que é direito meu. É isso aí. Ok? Todo mundo comigo, né? A minha opinião sobre esse caso é que qualquer professor que se preze, né, pela sua moral, na minha visão, se manteria calmo e falaria uma única vez pro cara que não poderia gravar e seguiria adiante com a aula. Depois chamaria o Wilker para conversar de canto e explicar as questões, até porque, como você mesmo alega se importar tanto com os seus alunos, como disse importar, não faria eles perderem uma aula, simplesmente por mais que tivesse alguém te incomodando e atrapalhando a sua aula, simplesmente só por causa de uma pessoa. O professor até tenta fazer algumas comparações, né, militares, já que o Wilker foi militar, para meio que fazer com que ele calasse a boca e parasse de gravar, né, e meio que mostrasse que o professor é a autoridade na aula. Parecido com o que a gente vai ver na aula. Você é marujo, cara. Eu sou capitão de mar e guerra. Você tem... E já que tá todo mundo fazendo suas comparações, o senhor Otto aqui gostaria de deixar a sua para contribuir. Você, professor, é igual um capitão de navio. Você não pula do seu barco, como o senhor fez em questão à sala, só por causa de uma rebeldia de um marinheiro. Mas, pelo visto, o seu orgulho falou mais alto. Vale lembrar que essa é só a minha opinião referente às atitudes que o senhor tomou em sala de aula. Não tenho nada contra com o senhor, afinal, o senhor só estava fazendo o seu trabalho. E referente ao Wilker, uma das coisas que eu tenho que concordar que ele fala no vídeo é que se você cria uma aula direcionada a ele, dando argumentos contra ele e até mesmo alguns supostos ataques para deixar o cara irritado, como que você quer que o cara não retruque ou interrompa muitas das vezes você para dar a defesa dele? Até porque, professor, quem garante que no final, quando você terminar de falar, vai deixar o Wilker se pronunciar e se defender? Porque, pelo que eu já vi, pessoas da sua ideologia, e não só da sua ideologia, mas como os alunos, quando alguém vai falar e dar opinião controversa, vocês muitas das vezes viram de costas ou saem da sala, como foi o seu caso, não dando a oportunidade de fala para a pessoa. Então, muitas das vezes a pessoa, nos momentos que aparecem, com certeza ela tem que dar a opinião dela, até porque você está fazendo praticamente um ataque direcionado ao Wilker, fazendo alegações ou até falando que ele não sabe das coisas. Então, se você está alegando que ele não sabe, ele tem que ter o direito de defesa para mostrar que sabe o que ele tá falando. É lógico, também não tô tirando mérito, como o senhor diz, dos seus diplomas ou certificados, até porque você estudou para estar aí, mas ao mesmo tempo não significa que você não possa dar uma chance para ele se retratar e mostrar o ponto dele. E cabe a você, como um professor, na minha opinião, escutar o que o aluno tenha para dizer. Até porque essa história poderia ter acabado bem diferente. E afinal, na minha visão, o vídeo não tá repercutindo por causa do que o Wilker fala ou o que faz, mas sim as atitudes que foram tomadas por esse professor e a forma com que ele se direciona ao Wilker, até porque dá pra ver que ele vai ficando irritado com o tempo. Creio eu que muitas das vezes você tem que pisar em ovos para tomar cuidado com a pessoa que você tá mexendo, que no caso desse professor são os alunos, pois por mais que o Wilker estivesse irritando ele, qualquer frase que esse professor falasse errada, com certeza esse professor iria acabar cavando a própria cova, até porque você não pode esquecer que é um professor. Por mais que você fique irritado com um aluno, você tem que se manter na postura, até porque é o seu emprego que está em jogo nessa situação toda.
Bom, no final de tudo, esse vídeo foi muito mais para gravar a minha opinião sobre o caso que está acontecendo do Wilker. Eu não vou dizer tudo que está acontecendo, até porque, caso vocês queiram ver o vídeo completo, tá? Referente ao que está acontecendo, vai estar disponível lá no canal dele, tá? Então vou deixar o link atrelado do vídeo dele aqui na descrição. Muito obrigado a todos, senhores vertebrados, que me acompanharam até aqui, e obrigado aos inscritos. Saímos de 130 inscritos para 150, cada vez mais crescendo nessa plataforma. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite, uma boa manhã e uma boa tarde. Senhor Otto sempre estará de olho